Boa noite, galera. Bem-vindos. Boa noite. Mais uma quinta-feira aí de conteúdo, de live. E hoje é uma live especial, a primeira live que eu estou fazendo, convidando alguém. Galera, vai me dando um feedbackzinho aí se o som tá legal, se vocês estão ouvindo bem. Hoje vai ser um bate-papo muito bacana, com uma pessoa muito especial, que eu convivi durante um tempo. Eu já vi que a Cecília entrou aqui, então eu vou... Já vou até chamá-la aqui. Aparelhinho aqui preso, vamos ver se ele fica. Meu marido arranjou um trequinho aqui pra mim. Tá muito escuro? Tá. Tá muito escuro? Tá, na verdade a sua tela tá um pouquinho... Ela tá... Ah, tá virado. Você tá virada. Aê, agora sim. Agora foi. Beleza. E aí, rapaz, tudo bem? Tudo bem, e você? Aqui, Santa Paz. Ah, legal. Agora deu uma enquadrada melhor aí no seu rosto. Ele acabou mexendo aqui, ó, que eu queria segurar um pouco mais firme. Peraí. Vai pegar pro teto. Vamos lá. Aí. Já. Bom, vamos lá. Eu sei que hoje a gente vai falar um pouquinho de EDS Pilates com respiração. Pois é. Bom, tá tudo bem aí? Aqui tudo bem. Pode ficar assim a câmera? Pode. Então tá bom. Acho que tá legal. Então tá bom. Pra te ver bem. E tô te ouvindo bem também. Acho que a galera também tá ouvindo bem. Eu fechei aqui as coisas para não ter barulheira. Vamos ver. Boa. Então vamos lá, Cecília. Primeiro, eu gostaria de te dizer que o objetivo, né, que eu estou fazendo, toda quinta-feira eu faço uma live. E essa live, na verdade, elas são feitas de 4 formas diferentes. Então, uma que eu dou um conteúdo, a outra é de perguntas e respostas comigo também. Aí tem uma terceira que é de prática, né? Onde eu faço alguma prática aqui, faço a live. E essa que é que eu trago alguém, né? Convido alguém para bater um papo sobre algum assunto relacionado com o mundo do Pilates. Legal. E essa é a primeira live em que eu estou convidando alguém, né? Então eu convidei você. Primeiro porque eu já te conheço, a gente já tem uma história, né? Eu já participei de um curso seu, já fiz uma formação contigo. E então eu sei de todo o seu percurso aí nesse mundo do tratamento corporal, né? Do movimento, enfim, da fisioterapia, né? E aí você vai contar um pouco depois pro pessoal isso. Legal. Mas um dos meus objetivos também em estar trazendo uma pessoa que não é do mundo do Pilates é justamente para ampliar um pouco as nossas conexões com uma outra maneira de se pensar. Uhum. E esse assunto da respiração e tal é um assunto que o pessoal pergunta muito, é um assunto muito discutido, polêmico, né, e etc. Então Claro. eu achei legal trazer alguém de um outro método, né, de trabalho,
que possa agregar um pouco para a gente aí coisas relacionadas a esse assunto. Legal. Então, para começar, eu gostaria que você se apresentasse, né? Diz aí quem você é, do seu trabalho um pouquinho, e aí depois a gente começa a bater um papo, tá bom? Tá, vamos lá. Então, sou Cecília, eu estou formada já há 30 anos como fisioterapeuta. Depois de uns 4, 5 anos que eu trabalhei com crianças, bebês, eu quase desisti da fisioterapia, porque não fazia muito sentido para mim fazer as coisas sem uma resposta, e o porquê. E isso sempre me intrigava, assim, por que um exercício funciona e o outro não, e aí vai. E a gente tinha assim, uma indicação de exercícios muito genéricos também. E assim, de certa forma, eu estava muito desiludida quando eu conheci Valdo Bertazzo, e aí ele me trouxe para o mundo do GDS, me trouxe para o mundo de Madame Bézier, de coordenação motora, e é onde as coisas começaram a ser explicadas para mim, o porquê que as coisas acontecem, por que as patologias acontecem, quais são os percursos das pessoas para poder chegarem numa patologia, e como que a individualidade, então, contribui para essa ou aquela doença, aquela dor ou aquela coisa. Enfim. E quando eu comecei no GDS a dar aula, realmente a gente só aprende com vocês, cada vez mais. Aprendi muito com você, Alexandre, inclusive. E assim, então, assim... É um prazer enorme poder explicar o que a gente vai descobrindo e vai chegando num ponto de refinamento, né? E o GDS é uma coisa que dá muita alegria da gente ser um pouco mais tolerante, né? Então, a tolerância dentro de cadeias multimusculares. Então, tolerância ao comportamento do outro, tolerância ao corpo do outro, não querer impor uma coisa que não é do outro. E isso a gente pode trazer para a vida. E isso é o mais bonito de tudo. Então é por aí. Certo. Me fala um pouquinho, você citou muitas vezes essa palavra GDS, né? Isso. Explica um pouquinho para o pessoal o que é o GDS. E uma outra coisa que eu acho que é importante você já dizer para o GDS, depois que você explicar o que é o GDS, eu gostaria muito que você dissesse qual é a visão que o GDS tem sobre o corpo humano, sobre o ser humano, né? Mais ou menos um pouco nesse sentido. Isso. Então vamos lá. GDS é a sigla de Godelieve Dennis Struijff. É uma senhora belga que desenvolveu esse método a partir da observação. Ela, como caricaturista, desenhava seus pacientes, ela era fisioterapeuta, e nessa situação de desenho, ela foi distribuindo situações, pessoas, como se fosse, ela foi separando pessoas em tipos. Olha, esse parece com esse parece com aquele, então foi separando as tipologias, vamos dizer assim. E ela fez uma relação dessa tipologia física com a parte comportamental. E foi quando ela colocou as duas coisas em paralelo e foi percebendo que, de acordo com a pessoa, como ela funciona comportamentalmente falando, ela vai acionar músculos e vai se tornar uma pessoa X ou Y de pé. Porque o que importa para cadeias musculares GDS, que é o estudo de Godelieve, é na estática. Então, é isso que é interessante a gente até colocar logo, porque assim, como a pessoa fica em pé, como ela se coloca contra a gravidade. E isso tem a ver com o jeito dela funcionar. Por que o Alexandre fica de pé de um jeito e a Cecília fica de outro? Então, isso explica de a forma como cada um em si tem as suas necessidades, os seus projetos e tal. Então, quando a gente pensa em corpo, isso tem tudo a ver com um futuro. Então, eu posso já prever se a pessoa vai utilizando o corpo dessa mesma forma, que ela se comporta daquela forma, e levando o corpo para uma situação ou de dor, ou de patologia, ou não, ou de saúde corporal. E quando a gente fala de estática, significa realmente como eu me coloco em pé. Quando a gente confronta com o movimento, que entraria o Pilates, é muito interessante, porque aí como que o estar de pé
posso ter bloqueios ou não, pode influenciar então também no movimento. Então, partindo de uma postura estática, que pode estar bem ou não, e a partir dali, como que eu me movimento. E aí entrariam todas essas outras técnicas, metodologias que trabalham com o movimento, com exercícios, e como que a gente pode juntar uma coisa com a outra. Certo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo que a Godelieve, que foi a criadora do método, ela começou a perceber que, na verdade, existiam tipologias diferentes de pessoas, mas ela agrupou, ela fez determinados grupos. Isso. Como se, na verdade, existisse um determinado padrão de tipologia corporal, que ela dividia, se não me engano, era em 6. Exato. Né? E a partir disso ela começou a perceber que essas pessoas, né, cada tipologia dessa, funcionava corporalmente dentro de um determinado modo. Isso. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma tendência grande em trabalhar, agir, fazer, é uma pessoa que pensa no futuro, ela se coloca corporalmente de uma situação diferente do que aquela pessoa que gostaria de estar em casa, cuidando dos seus filhos, embalando o neném, fazendo comida para a família e se preocupando com o alimentar familiar, por exemplo. Então, assim, eu corporalmente, quando eu vou trabalhar, eu vou lutar, eu vou para uma selva, São Paulo, por exemplo, né? Quando você sai de casa, você tem que acionar músculos que te coloquem numa situação de confronto. É uma vida difícil, é uma luta, é uma guerra. Então, eu vou me colocar de uma posição diferente do que quando eu estou com o neném no colo e vou tentar fazer com que esse neném seja ninado ou acomodado. Ou mesmo quando eu falo assim, gosto de falar para meus alunos assim, quando eu tenho saudades da minha mãe, eu não faço a mesma postura para demonstrar isso, do que quando eu falo, putz, vamos fazer um negócio, vamos trabalhar, vamos ali, vamos estudar alguma coisa, é totalmente diferente. Então, os músculos que eu aciono para um comportamento é diferente do outro. A gente vê isso muito no teatro, no cinema, né? Eu dou um exemplo um pouco do Russell Crowe, que quando ele faz aquele gladiador, qualquer um olha para ele e fala, cara, ele é um lutador. E quando você olha para ele fazendo Mentes Brilhantes, você fala, caramba, ele andando na rua com medo, paranoico e tal, esquizofrenia, é um outro corpo. Então, quando ele se coloca numa situação de medo, ou de ação, ou de conforto, ou de saudades, é um músculo que você vai acionar. E é o que você falou, são 6 tipologias, mas se ficasse só na 6 estava bom, porque existem milhões de combinações. Então eu posso ter em cima uma tendência a me demonstrar de uma forma, embaixo de outra, e de um lado em relação ao outro. Então aí a gente brinca um pouquinho com esse quebra-cabeça que vira o corpo. Então são realmente 6 cadeias musculares. Tá. Então a gente pode dizer que o GDS ele enxerga o ser humano de um ponto de vista onde existem muitas dimensões, na verdade, que vão interagir, porque você falou, na verdade, de comportamento, você falou de emoção, você falou de cadeias musculares, você falou de estrutura, né? Ou seja, de osso, de uma série de coisas. Você falou de uma tendência a fazer coisas, ou seja, uma série de coisas que vão interagindo para, na verdade, determinar o que é aquele sujeito. Tá certo? Exato. É uma grande soma de fatores, exatamente. E a gente tem que levar isso em consideração quando a gente vai olhar, eu no consultório, vocês no estúdio de Pilates, você com certeza, que você é um cadeísta de alma, então a gente já tem um olhar com essa observação de saber que aquilo não é simplesmente um músculo que está funcionando. Então, a gente tem que ter um cuidado maior, entender o porquê e ter uma anamnese boa e fazer um entendimento, chegar no entendimento daquela pessoa que está na nossa frente. Entendi. Mas não é guruzice.
Tem que ter, não é uma coisa assim, não é julgamento, né? Então, assim, você fica de pé desse jeito, então você é tal coisa. Não, a gente não pode chegar nesse ponto. A gente pode ter dicas, a gente tem indícios, a gente pode partir desses princípios, mas nunca é uma coisa estanque e não é um julgamento. E também não é aquela coisa assim, fora da natural, sabe assim, nada sobrenatural, é muito pelo contrário, é muito biomecânico e muito concreto. Mas a gente tem que tomar cuidado para não entrar no lado... No místico. Isso, não é esotérico, não é místico, nada disso. Tá. Agora vamos começar a colocar um pouquinho, na verdade, do tema da live nesse bolo todo aí, né? Uhum. Então, por exemplo, o Pilates, querendo ou não, ele é um mundo que ele se preocupou muito com essa questão da respiração. Uhum. Isso vem muito, na verdade, da proposta do trabalho do Joseph Pilates. Só para você ter uma ideia, o Joseph Pilates, ele gostava muito de estudar muitas culturas, ele gostava de entender muito como, por exemplo, que os chineses viam o movimento, como que os indianos viam, como que os gregos viam, e etc. Uhum. E dentro dessas culturas, ele começou a perceber que existia algo em comum, uma certa visão de que a respiração, o ato de você respirar, oxigenar o corpo, limpar o sangue, movimentar, né, essa questão da circulação, que tudo isso era para essas culturas algo muito importante. Sim. Então ele começa a trazer um pouco dessa questão da importância da respiração para o mundo do Pilates. Uhum. A questão é que, de uma certa maneira, como ele coloca, às vezes, um pouco nos livros dele e tal, dá a entender, de uma certa forma, de que ele gostaria de que a gente, de uma certa maneira, ensinasse as pessoas corretamente o que seria uma respiração correta. Certo. Por exemplo, vamos dizer assim, certo? Quando você fala um pouquinho sobre todas essas tipologias, né, sobre toda essa forma de você estar no mundo e de você lidar com as coisas, me parece que a colocação de como a gente deve respirar, ela parece que vai um pouco na contramão dessas, digamos assim, dessa forma de ver o ser humano e de ver o corpo e de ver o movimento e de ver tudo isso. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente como que o GDS, na verdade, lida com essa questão da respiração. Ou seja, quando uma pessoa chega para você lá no seu estúdio e de repente ela chega e você percebe que ela, de alguma maneira, não respira bem. Você começa por onde? Como você começa? Você começa ensinando essa pessoa a respirar? Como é que funciona isso? Isso. No GDS, a gente acredita que a respiração, ela tem que estar liberada. Não pode ser uma coisa forçada. Ela tem que acontecer naturalmente. Mas, quando eu no nosso consultório, como eu trabalho com dor, em geral, essa respiração já não é mais uma respiração livre. Porque senão ela também não teria uma certa dor. Então, assim, vamos voltar um pouco. Quando ela chega no consultório e tem uma dor, significa que tem alguma trava corporal. Alguma coisa está acontecendo que não deveria estar acontecendo. Então, você tem um tipo de bloqueio em algum lugar, alguma cadeia excessiva, te coloca sempre na mesma situação. Como o GDS que trabalha procurando a cadeia excessiva para retirar o seu excesso, para depois regularizar todas as cadeias musculares, todos os músculos juntos. Então, uma família muscular trabalha em excesso, ela te leva para uma situação corporal X. O que a gente tem que fazer? Tirar esse excesso, com liberação miofacial, com massagem, com exercício, tem milhões de opções. E a partir daí,
eu regularizo e faço a pentacoordenação. Isso é, eu coordeno essa família de músculos com todas as outras 5 ou 6, ou todas as que tem no corpo humano, que a gente acredita que possam estar influenciando ou trabalhando mais ou menos. A partir daí, eu vou poder ir na respiração. Então, enquanto eu tiver um bloqueio de uma cadeia, ou 2, ou 3, eu não tenho como liberar a respiração. Isso é porque, então vamos lá, a gente acredita que, uma vez que o tórax deveria ter um cilindro X, fisiológico, se eu tenho um excesso de uma cadeia posterior, por exemplo, eu vou levar esse tórax em extensão, tá bom? E levo o meu tórax lá para frente, ponho o peito para frente, ponho, né, briga de galo, vou lá lutar. Cada vez que eu coloco meu corpo nessa situação, eu tiro a minha circunferência, que deveria ser X, eu achato atrás e jogo para frente. Então eu modifico a situação do diafragma, por exemplo. Ele não fica mais cilíndrico lá dentro, ele modifica de posição. Da mesma forma, se eu só tiver saudades da minha mãe, eu faço uma cifose enorme, fico morrendo de saudades, eu coloco o meu tórax em cifose, então eu também diminuo a minha circunferência torácica. A partir daí, eu também já modifiquei a circunferência do meu diafragma. E dessa forma, o diafragma não consegue fazer a sua função como ele deveria fazer se tivesse, que ele poderia fazer se ele tivesse o diâmetro normal dele. Então, não adianta nada para a gente, na nossa visão, fazer algum tipo de colocação respiratória antes de eu me certificar que existe, no mínimo, uma adaptabilidade desse corpo para um cilindro um pouco melhor, torácico, vamos dizer assim. Às vezes a gente não consegue modificar uma pessoa, mas a gente consegue fazer com que ela seja adaptativa. Então, ela nunca vai sair daquela situação tão extensiva, com uma extensão tão forte, ela pode vir e mexe voltar para ela a partir do momento que de vez em quando ela consiga se arredondar. Então, se eu tiver essa alternância, eu consigo fazer uma saúde melhor e meu diafragma pode trabalhar melhor dentro de uma liberação. Então, a gente não ensina a respirar, a gente tira os excessos das cadeias que atrapalham a minha circunferência torácica e que possam bloquear o meu diafragma. E aí, então, a gente mostra para ele que ele pode respirar. Existe, sim, umas formas que a gente até fala de acionar o músculo transverso, né? Essa inspiração e expiração do músculo transverso, que é acionado e desacionado a cada respiração, mas a gente nunca vai fazer isso antes de trabalhar todas as cadeias e reorganizar e fazer de uma forma adaptativa. Então deixa eu ver se eu entendi. Você está dizendo, então, assim, que para respirar bem, você precisa, na verdade, ter espaço. Isso. Ou seja, o diafragma, ele precisa ter uma certa liberdade de funcionamento. O nosso corpo precisa, na verdade, ter uma certa flexibilidade, uma certa harmonia, né, entre as cadeias musculares, para que o diafragma possa ter liberdade para poder funcionar. Isso. Então, se, por exemplo, chega uma pessoa no meu estúdio, vamos pensar a realidade, por exemplo, de um estúdio de Pilates, né? Uhum. Chega um aluno no meu estúdio, e aí é esse tipo de aluno que você falou, por exemplo, que ele está com o peito lá para frente, assim, né? O externo dele está totalmente posicionado para frente. Uhum. Possivelmente ele tem uma cadeia posterior lá nas costas que está muito carregada e que está fazendo com que ele mantenha essa postura. E ele também vai ter possivelmente uma tendência mental e psicológica a ser um cara, de repente, que é um cara que pensa para frente, ativo, que está sempre na guerra, disposto à guerra no sentido da luta de trabalho, de vida, de coisas, etc. E dentro disso tudo, né, dessa complexidade toda, não é lógico eu querer, a partir dessa complexidade e a partir dessa condição, eu querer já, num primeiro momento, começar a impor para ele um outro tipo de padrão respiratório ou ensinar ele a respirar de uma determinada forma que eu acho que é bom,
Porque, primeiro, eu ainda não comecei a trabalhar com movimento, com músculo, liberar alguma região do corpo dele que possivelmente está bloqueando algum funcionamento do diafragma dele. E também tem toda essa questão psicológica da pessoa. Sim. Né? E de uma certa maneira seria... Pode falar. E nesse caso, por exemplo, não é nem só o diafragma que está travado, as costas inteiras, as costelas atrás, por exemplo. Então, conforme a cadeia que ele aciona, ele fecha ou abre as costelas, fazendo essa circunferência, que então não fica somente um diafragma, já começou num outro lugar. Então, realmente, o diafragma seria o grande ator principal, que é uma cúpula linda de morrer, que deveria funcionar dentro das suas torções. Então, não existe essa coisa de pistão, né? Dentro de uma torção, e ele só consegue fazer esses movimentos torcidos. E se você tiver costelas que possibilitem, que não estejam presas nem em inspiração, nem em expiração. Então, realmente, existe um trabalho prévio. Assim que você encontra a pessoa, você identifica onde estão os bloqueios, e é o que você falou, é um trabalho prévio para depois conseguir fazer com que ele entenda que pode respirar. Tá. Agora vamos pensar o seguinte, vamos imaginar um professor de Pilates que de repente não tem um conhecimento de cadeias musculares, tá certo? Mas ele recebe o aluno no estúdio dele e ele vai começar um trabalho, tá certo? Então, dentro disso, que dicas que a gente pode dar ou que tipo de coisas que a gente pode pensar num sentido de melhorar, por exemplo, um trabalho respiratório de alguém, né? Talvez não começando inicialmente pela respiração, mas que a gente pode dar para um professor para que ele possa iniciar um trabalho. O que você pode ajudar a gente nesse sentido? Entendi. Olha, eu acho que a minha grande dica é, primeiro, observar bem esse aluno. E fazer uma comparação desse aluno com aquele objetivo que você tem no seu trabalho, seja qual o seu método que você usa. Porque a gente pode usar vários exemplos, da yoga, por exemplo, né? Não só do Pilates. Existe um objetivo do Pilates. Eu quero que a pessoa tenha mobilidade, eu quero que a pessoa tenha um powerhouse, né? Eu nem conheço direito os termos de vocês, mas assim, existe um objetivo. E antes de você botar esse objetivo em prática, tem que observar muito essa pessoa e ver se ela já não está num ponto onde você não precisa pedir certas coisas, para você não exagerar já bloqueios existentes, porque às vezes, por exemplo, pessoas que têm um tórax muito fechado, ângulo de Charpy fechado, tórax fechado, cintura muito fina, significa que já existe uma tensão interna que fecha esse tórax. E esse, então, eu não poderia pedir para fechar mais. Observar isso. E, assim, porque eu acho que qualquer pessoa pode ter o bom senso, não precisa ser cadeísta e fazer todo o curso. Existem pessoas de Pilates que eu digo que são cadeístas de natureza, porque eles observam isso e aí vão levar isso em consideração para não exagerar numa situação que a pessoa já está. Então, já estou fechada, já tenho um transverso que trabalha excesso, assim, fechando as asas ilíacas, etc. Você vê que está tudo fechadinho. E mandar fechar mais ainda, fica uma coisa excessiva, fica nonsense. Já não tem mais necessidade de fazer esse tipo de pedido para o paciente. Assim, por favor, aluno, vamos fechar essas costelas. Não, já está fechada. Ou então, o inverso. Você vê que as costelas estão bem abertas, aí sim você pode já começar a pedir para fechar. Agora, quem está fechado demais, como é que você pode também ajudar ele a expandir? Né? E aí, dá para criar exercício. Então, a observação do aluno, ou do paciente, ou da pessoa que está na nossa frente, é o mais importante. E foi assim que começou a Godelive, na verdade. É uma grande observadora. Ela não impôs nada. Ela primeiro deixava chegar nela o que ela estava vendo. E a partir daí, você cria um monte de coisa. Você pode criar exercícios dentro do Pilates com o Cadillac só para você abrir ou fechar uma costela de alguém que você está vendo que está fechado ou aberto. Então, acho que a minha grande dica é essa. Como você olha e deixa isso... você faz um confronto disso
com o teu objetivo. E a partir daí você traça a sua estratégia de tratamento, por exemplo, ou de exercícios e tal. Você sabe que um dos temas que eu falei, acho que foi na primeira live, se eu não me engano, foi essa obsessão que o mundo do Pilates sempre teve pela questão de ficar acionando transverso abdominal e, consequentemente, fechando costelas, né? E isso uma coisa assim generalizada, todo mundo tem que fazer isso, todo mundo precisa fazer isso, porque isso é bom, porque acionar o transverso e fechar a costela, isso vai fortalecer essa região, e isso vai fazer com que o cara tenha uma coluna mais estável, papapá. Então a gente falou muito sobre isso, né, no sentido de que talvez não seja tão bom assim, né, e nem para todo mundo que isso seja tão bom assim. Me diz uma coisa, no seu consultório, por exemplo, você encontra às vezes problemas com pessoas que de repente acionaram demais esses mecanismos? Tem muita gente. E que tipo de problemas você encontra? A gente encontra, bloqueios respiratórios com certeza, hérnias discais, lombares, problemas incontinência urinária, todas essas questões compressivas podem levar nisso. Eu brinco com meus pacientes com a figura da bexiga de festa, bexiga que você enche de ar. Se você aperta de um lado, ele vai expandir do outro. E o corpo é isso. A gente não pode apertar um lugar sem esperar que isso escape no outro. Para algum lugar vai a tensão, para algum lugar vai esse volume. Se as pessoas naturalmente já podem usar, e tem pessoas que têm esse bloqueio respiratório, por exemplo, a cadeia AL, anterolateral, que ela tem cintura fina, ângulo de Charpy fechado, ela respira muito mal nas costelas, é como se ela vivesse com um espartilho. E aí a gente não pode, nessa pessoa, esperar que ela faça grandes coisas, a não ser jogar essa pressão para algum lugar. Então ela pode jogar para a bexiga, pode jogar para períneo e ter uma disfunção perineal. Ou ela pode ter uma deficiência respiratória, né? Ela vai respirar aqui em cima, onde dá. Ou ela pode ter problemas, inclusive, digestivos, porque você tem muita pressão abdominal, você atrapalha vísceras, você pressiona muito o seu fígado, você pressiona muito o seu intestino grosso, você não tem circulação, as fezes não saem, você tem constipação, e aí vai. Então, todas as vezes que a gente vê pessoas com muita compressão torácica abdominal, existe uma resposta em algum lugar fisiológica que não vai funcionar bem. Então, a gente vê muito isso sim. E tem pessoas que acham que é importante manter o abdômen, mas toda vez que você gruda seu abdômen nas costas, você para de respirar. Então, assim, isso que você faz no exercício, ele vai ser conseguido ser mantido de pé quando você sai dele? Isso é uma questão importante. O quanto que a gente no exercício estimula coisas, como você falou, se eu estimular uma coisa que já está extremamente estimulada, e se eu não for bem clara com a pessoa, que quando ela fica de pé, ela pode respirar normalmente, não precisa respirar pilatesmente falando, ou yogamente falando, ou cantoramente falando, porque existem vários tipos de formas de respirar para fazer atividades X, Y e Z. Isso não significa que quando ela sair dali e for para casa, ela tem que continuar respirando dessa forma. Então, existe mesmo pessoas que a gente percebe que estão travadas, respiratórias, e vai ter questões secundárias, terciárias, e aí vai, que são consequências disso. Certo. Ô Cissa, me fala uma coisa. O GDS, porque assim, ó, eu não sei se você sabe, mas o método Pilates, o Pilates ele é um método, né? Uhum. E qual é a principal proposta desse método, na verdade? É fazer com que as pessoas, elas vão reviver de uma maneira consciente a trajetória do desenvolvimento motor que ela já teve, que ela já passou.
Então, de uma certa forma, por exemplo, no método Pilates, a gente inicia com o aluno, inicialmente, primeiro em movimentos mais que envolvam os enrolamentos, né, a curva C, pensando até naquela coisa mesmo do nosso desenvolvimento neuropsicomotor mesmo, né? Isso. Então a gente faz isso com os alunos, a gente faz eles reviverem isso de uma maneira consciente. Certo. Uma coisa que eu gostaria que você explicasse um pouquinho pra gente como que as cadeias musculares, como que o mundo do GDS, ele também pensa um pouquinho isso. Por exemplo, quando uma criança nasce, né, de alguma maneira, ela nasce e ela vai começar a se movimentar. Uhum. Ela já ativa todas as cadeias de uma vez só, entra uma cadeia primeiro, depois vai entrando a outra. Como é que funciona isso do ponto de vista do GDS? Isso. A gente tem a onda do crescimento, que é a primeira onda do desenvolvimento neuromotor, que vai até 1 ano de idade, quando a criança começa a andar. Então, certo. A gente pode dizer que ela, dentro do útero, ela está em AM, arredondadinha e fechadinha. Para o parto, ela precisa... Oi? Só explica um pouquinho, pessoal, o que é AM. AM, cadeia anteromediana. Seria a cadeia que pega toda a região de boca, aqui a região anterior de oidianos, pega a reto abdominal, peitoral e vai até o períneo. Depois pode passar para adutores, até o pé pela parte interna, gastrocnêmio interno e adutor do hálux. Então, é uma cadeia anterior que quando eu aciono ela, eu me enrolo, tá? Eu ganho uma cipose, eu dobro meu joelho, eu fico olhando para o meu umbigo. Essa cadeia é a primeira cadeia que a gente ativa, a gente nasce nela, né? Dentro do útero a gente está em forma AM, em forma de germe, em forma de sementinha. Quando a gente nasce, o parto em si, o parto natural, exige uma função de músculos posteriores, no primeiro momento em que você entra em contato com seus músculos posteriores. Porque para passar pelo canal vaginal é necessário uma extensão de cabeça e extensão de corpo. Depois ela retoma essa posição AM novamente, de enrolamento. E essa situação de enrolamento tem que durar um bom tempo. Porque é lá dentro que ela, nesse enrolamento que ela fica, que ela vai pegar os pezinhos e começa a descobrir bracinhos e tal. Aos poucos, ela vai entrando em relação com as cadeias de relação com o mundo. Então, a gente chama de AL e PL. A L seriam as cadeias que nos traz para dentro, que eu trago coisas para mim, e a PL, posterolateral, aquela que me faz buscar para o mundo. Então, quando eu me rodo para fora, me rodo para dentro, eu estou me relacionando com o mundo. E começa a entrar uma cadeia chamada AP, que é uma cadeia que faz a ligação antero-posterior, e posterior-anterior seria PA, mas a gente tem essa cadeia AP, ela está ligada com o movimento e justamente com a liberação de uma cadeia AL para uma PL. Então, quando eu saio de uma situação para ir para uma outra, é uma cadeia que me permite essa troca de passagem de tensão. Então, quando eu vou buscar uma maçã, eu pego a maçã, eu fui em PL e trago em AL. E esse movimento de torção acaba sendo gerado porque tem também essa cadeia que possibilita eu vou dizer assim, a passagem de uma para outra, tá bom? E depois começa a entrar uma cadeia PA, que é quando a criança senta. Então, posterior anterior é a cadeia que te põe de pé, aliás, sentada primeiramente, e você então vai ter uma ereção da coluna, tá bom? Em extensão axial. Continua a criança, então, sentada, deita, rola, e aí vai. Então, ela brinca com essas possibilidades. Cada vez que ela vai para o mundo, ela está numa PL. Quando ela volta para ela traz em AL. Quando ela se senta, ela está em PA. Quando ela resolve ser mais curiosa, ela entra em PM. E quando ela quer deitar e ser aninhada, ela vai para o AM. Isso ela vai brincando até a hora que a criança consegue ficar em pé, que é quando a gente vira bípede de verdade. Né? A gente escolheu ser bípede, a gente agora tem que pagar o preço por isso, e a gente então ganha essa cadeia PA e PM que te coloca em pé. E a gente então depois repete esse ciclo 1000 vezes por dia, e até a nossa vida até hoje, a gente precisa ter essa adaptabilidade e
e essa passagem de tensão de uma cadeia para a próxima no mesmo dia e na mesma hora. Então, por exemplo, em algum momento do meu dia, eu vou ter que entrar numa situação de enrolamento, depois eu vou trabalhar, eu entro numa questão PM, depois eu vou, de repente, para a igreja, ou tenho uma ideia e eu entro em PA, depois eu vou me relacionar com as pessoas, ou prefiro ficar em casa mais quietinha fazendo um tricô. Então, a gente transita entre todas elas o tempo todo. Então, essa brincadeira do primeiro ano é repetido a vida inteira até a gente morrer. E é isso que a gente precisa ter como saúde corporal e psicocomportamental. Eu não posso só trabalhar e também não posso só ficar em casa. Eu não posso sair para festa, também não posso só ficar em casa tricotando com meus gatos. Eu tenho que também ter relações humanas e tenho que ter bom senso e distribuir isso no meu dia, na minha vida. Tem períodos que a gente fica mais numa situação, né? Por exemplo, vou fazer uma tese de mestrado. Então eu tenho que ficar muito tempo estudando, trabalhando, eu aciono muito minha cadeia posterior-mediana, PM. Então, eu posso me fixar nessa situação, nesse momento. E aí, quando eu for lá no Pilates, com a minha PM excessiva, eu sei que você vai me colocar numa situação de pré-exercícios, que você vai me liberar essa minha PM, que eu sei que você é cadeísta. Então, dentro disso que você falou, a gente, na verdade, possibilitar para as pessoas, né? Primeiro, refazer um pouco esse caminho, ou seja, trabalhar com o corpo das pessoas no sentido de possibilitar para eles, dentro dessa visão de cadeias musculares, então, possibilitar com que o corpo de uma pessoa faça um bom enrolamento, depois, possibilitar que o corpo da pessoa consiga fazer uma boa extensão, depois conseguir que ele faça os movimentos de torção, trabalhar com os membros no sentido de proporcionar movimentos para que ela tenha liberdade para fazer esses movimentos. Você acha que isso é algo que pode ser um caminho no sentido de uma saúde assim, mais integral, uma saúde mais completa, vamos dizer assim? Isso, exato. Não ficar numa coisa só repetitiva, e a alternância é para a gente a grande saúde, exatamente. Para o GDS, o que é a doença? Para a gente a doença é a fixação, né? Aí isso gera uma doença. Pode ser uma fixação no joelho, pode ser uma fixação no temporal, pode ser uma fixação no meu calcâneo, e isso vai gerar uma tensão excessiva em algum momento, em algum lugar vai estourar a corda, né? Então, é aquela história, a gente não pode ter um lugar onde você não tenha mobilidade, você tem que ter possibilidades para tudo. E isso, inclusive respiração, inclusive temporal, inclusive respiração da bacia, períneo, né? Inclusive, até posso colocar aqui, quando a gente fala tanto em diafragma, para a gente o períneo é um diafragma pélvico. A gente nem chama o períneo de períneo, e nem de tem outro nome que as pessoas agora só usam, mas enfim, a gente chama de diafragma pélvico, porque ele tem que respirar igualmente como o diafragma. Que nem eu falei da bexiga, perto aqui tem que ter um trabalho conjunto. Isso é saúde, né? A partir do momento que eu tenho um períneo que não respira, ele pode me dar problemas em outros lugares, ou do próprio períneo. Então, é isso mesmo. Saúde pra gente é alternância e não ter nenhuma fixação, nenhum bloqueio. Certo. Porque a gente não solta tudo, tá bom? A gente fala assim, então libera geral. Não é nada disso. Porque existem lugares que a gente precisa ter função para poder estar bem. Então, aí entra também, sim, numa biomecânica que a gente entende como tais e tais lugares têm que funcionar, músculos X, Y, Z, para você ter um equilíbrio entre as cadeias quando eu estou de pé. Então, não é soltar tudo e vira, né, que nem anos 70, nada disso. A gente não pode soltar também certas coisas que são vítimas. Então, a gente fala muito de dores vítimas e dores causais, né? Então, se eu tenho uma dor que me traz no consultório,
e eu já vou metendo o dedo nessa dor, às vezes é um lugar que está sofrendo por uma consequência de um bloqueio à distância. Isso é importante lembrar. E quando eu vou tratar a pessoa, se eu solto tudo, eu também não vou regularizar nada. Eu tenho que só soltar aqueles que estão travados para depois refuncionalizar. Então, é uma diferença também, por exemplo, assoalho pélvico. Alguém escreveu aqui. Atualmente eles falam assoalho pélvico, mas a gente não fala. Em cadeia a gente chama de diafragma pélvico. Tá bom? Então é isso, a gente tem que ter o cuidado de também não sair soltando todo mundo toda hora, porque né, não é essa festa. Tem que esperar e ver exatamente quem eu posso soltar ou não. Esse exemplo que você deu seria mais ou menos aquela história do cara que chega no meu estúdio, por exemplo, e ele já é extremamente flexível, né? Já é extremamente, e eu querer ficar batendo nessa tecla de que eu preciso ainda colocar e rasgar o cara, como se isso fosse, na verdade, algo que é só bonito para as fotos do Instagram, porque não é uma coisa funcional. Não, porque quem é muito flexível precisa saber estruturar, e quem está muito estruturado tem que saber virar flexível. Então não adianta nada você virar de cabeça para baixo uma coisa que já é flexível demais, porque esses vão sofrer, os tendões, né? Eles têm tendões doloridos, eles têm ligamentos doloridos. É uma dor diferente de quem é estrutural, tenso, que vai ter dor no músculo, porque faz um excesso músculo. Então, realmente, é o que você falou. Não é sair soltando todo mundo e também não é soltar todos os músculos de uma pessoa. Então, tem que realmente... existe uma ordem, um pensamento do porquê eu começo de um lugar ou em outro, conforme a cadeia que está mais ativa. Então, isso a gente tem que pensar também que no nosso método existe essa preocupação. Ô Cissa, normalmente eu costumo, a gente já está em quase 50 minutos de live e quando chega em 1 hora eles cortam. Então, eu gostaria de abrir um pouquinho para o pessoal perguntar, né? Fazer alguma pergunta. Quem tiver alguma pergunta para fazer, quiser fazer, eu deixo à vontade aí o pessoal para poder perguntar para a Cissa alguma coisa relacionada principalmente com o tema da respiração. Teve uma aluna que já me mandou uma pergunta, eu vou fazer para você. Ela fez a seguinte pergunta, é a Cíntia Luz, ela está dentro de uma comunidade que eu criei, que a gente troca ideias e tal. E ela perguntou assim, ela falou assim, ó, eu gostaria de saber se a inspiração facilita a extensão, e se na rotação a gente deve inspirar ou expirar o ar. Ou seja, ela está falando assim, quando eu faço um movimento, se seria legal eu pedir para o aluno inspirar ou expirar. Então ela falou da extensão e depois da rotação. Para você, dentro do seu conhecimento, o que você acha disso? Olha, a gente não trabalha exatamente com essa... A gente não acha isso necessário na hora do nosso trabalho. Eu posso, como a gente trabalha numa estática, isso é, eu tiro os bloqueios da estática, quando eu estou trabalhando na estática, a gente acaba fazendo, a gente faz alguns alongamentos isométricos, a gente pede para fazer força na inspiração, e da expiração eu ganho alongamento. Isso a gente usa dessa forma. A explicação nossa, do Felipe e tal, é que quando a gente inspira, eu estou dando força para o músculo, dando oxigênio para ele fazer mais tensão. E na expiração eu consigo relaxar ele melhor, porque também tem toda uma questão de oxigenação que não preciso mais. Mas a gente não usa movimentos exatamente para tratar de DDS quando se pensa assim, estou trabalhando os desbloqueios, tá bom? Então, os desbloqueios a gente faz através de exercícios isométricos, que são alongamentos pequenos. Quando a gente trabalha dentro de movimento, eu posso sim usar os exercícios de respiração de acordo com o que eu quero. Então, se eu tenho pessoas com muito fechamento de tórax, eu vou tentar ganhar abertura, pondo ar lá dentro e ganhando ar e aumentando o volume. Quando eu tenho alguém que é muito expandido, eu vou trabalhar na expiração, vou tentar fechar e usar de uma expiração para fechar melhor esse tórax. Então, ângulo de Charpentier. Então, veja se eu entendi. Por exemplo,
se você pega uma pessoa que tem um tórax que ele está muito aberto, inspirado, e de repente eu vou pedir para ela fazer um movimento de extensão da coluna, por exemplo, você faria esse movimento de extensão para essa pessoa, pedindo para ela soltar o ar? Não. Na verdade, quando eu estou dentro do movimento, eu não entro em consideração isso. Eu não peço nem ins nem A ins. respiração. Não. Entendi. É só quando eu estou desenvolvendo. Eu quero aumentar esse tórax ou diminuir esse tórax. Aí sim. Mas aí eu tô tentando modelar. É diferente, entende? Do que um exercício de movimento. Entendi. Então, a gente não orienta no movimento nenhum tipo de ins e eis. A não ser quando eu quero, ele está muito aberto, então eu peço para segurar, mas não que eu vou fazer um movimento. Aí eu não faria um movimento de abertura desse tórax, faria um movimento que fechassem somente. Aí eu não poderia nunca ir em extensão, no caso, entende? Se eu ponho extensão, ele abre na frente. Né? E se eu, por exemplo, acho que ele já está muito aberto na frente, eu ia colocar ele eu ia fazer o contrário, eu ia colocar em flexão e ia pedir para ele respirar nas costas. Entende? Aí eu abro as costas. Aí depois que eu senti que eu desbloqueei, aí tanto faz como ele respira. É assim que eu uso no consultório. Acho que ficou claro. Então, me perguntou de GDS tridimensional. Ah, sim. Não tem como não ser tridimensional. Sim. Se você quiser falar um pouquinho sobre isso. Que alguém falou assim, eu li aqui uma pergunta, é tridimensional a respiração para o GDS? O próprio diafragma para a gente trabalha em torção. Então, não tem como ser num plano só. Né? Tá. Então, de uma certa maneira, só para levar um pouquinho esse raciocínio para o mundo do Pilates, né? A questão da respiração, né, e do movimento, durante muito tempo no mundo do Pilates, existia uma certa convenção de que para você fazer força, você precisava soltar o ar, e que quando você não está fazendo força, você inspira. Então, se ficava muito tempo conduzindo o tempo respiratório dentro de um determinado movimento. Para você, você acha que isso não tem função nenhuma? Ou não? A gente não usa. A gente não tem esse tipo de orientação. Porque para a gente não faz... Tanto, quando eu estou no movimento, é livre. A respiração pode acontecer de uma forma livre. Se eu não estou orientando a respiração. Então, uma coisa é trabalhar a respiração, porque eu quero melhorar os bloqueios respiratórios. Outra coisa é eu me movimentar e a partir daí pedir ou não esse jeito ou aquele, não fazemos. Tá? Eu só utilizo da ex para modelar, isso é, tirar os excessos e ativar alguma cadeia ou outra que esteja adormecida. Mas quando entra no movimento, não, porque eu trabalho Bézier no movimento, né? Coordenação motora. E eu não uso respiração. Eu faço movimento e a respiração acontece em ins e eis conforme a pessoa tem necessidade de oxigenação dela. Isso. Entendi. Ok. Entendi. A gente separa nesses dois sentidos, assim. Uma coisa é modelar e tratar bloqueio, outra coisa é dentro do movimento, a gente não orienta. Eu não sou contra, nem a favor. Assim, o que você acha do Pilates? Eu falei, fazer isso? Eu não tenho uma opinião, porque para mim não faz diferença. Você pode pedir, se você tiver uma boa explicação fisiológica para isso, eu aceito. E tudo bem. Então, tá ótimo. Nesse momento eu quero fazer isso por causa disso aqui. Se você tiver uma explicação do porquê e for plausível, é liberado. É só isso. Entendi. A Primate está escrevendo aqui, GDS não é só estático. Não, claro que não, é tridimensional. Mas ser estático não significa ser bidimensional. Né? É estático porque a gente observa os músculos dentro de uma estática de como que ele fica de pé. Então, e a partir daí que eu vou tirar as minhas conclusões de como que ele funciona. É por isso. Mas não é estático não, porque na verdade o corpo se mexe. E essa estática pode atrapalhar uma função dentro da dinâmica. É que alguém perguntou aqui, estou respondendo. Sim, claro, não. E é isso mesmo. Eu acho que agora é o espaço do pessoal perguntar. Então, Margarete perguntou, né, Margarete? É você? Cadeísta antiga, nossa amiga. Ela não está perguntando, ela está concluindo. Ela não é, ela está ajudando o povo aqui que está falando de tridimensional.
Tem mais tempo? O que mais? Pode mandar pergunta. Ô Cissa, a gente já está aí, acho que faltam aí 4 minutos, mais ou menos, coisa desse tipo. Enquanto o pessoal não manda pergunta, eu gostaria de liberar para você poder falar do seu curso, do que vai acontecer esse ano, enfim, fica à vontade aí para você dizer o que vai rolar de GDS e tal, para o pessoal que se interessar. Tá. Seguinte, em São Paulo a gente vai ter introdução agora em março, e em maio começa uma turma nova de postura e movimento, que é para o pessoal que trabalha com movimento, ou educadores físicos, psicólogos, etc., da dança, yoga e vai. Está rolando o curso de biomecânica atualmente para fisioterapeuta, então só para o ano que vem que vai ter mais um. E tem uma coisa legal que no Rio de Janeiro a Renata está fazendo um curso, acho que de 2 dias, que é GDS aplicado ao Pilates. Então quem está no Rio pode procurar lá no pessoal do Rio, que aí foi engraçado que quando a gente lançou a live aqui, minha propaganda, ela falou, sim, eu vou fazer no Rio alguma coisa assim, então já aviso que quem é do Rio pode procurar, ou quem é de fora e queira ir para o Rio. Então tem Pilates, GDS aplicado para o Pilates, curso curto, acho que é só a introdução que é necessário ter. E é isso, e comportamental, gente, é extremamente importante, espero você lá também ainda ler, no comportamental, acabamos uma turma agora, e a gente percebe, então, realmente como isso que faz a grande diferença, e faz a gente ter esse olhar mais amoroso, eu vou dizer assim, com os nossos alunos e pacientes, porque faz a gente aceitar um pouco mais como eles são. E não querer colocar eles numa caixinha e fechar e organizar ele desse jeito. E não, a gente tem que ter realmente... Um padrão, né? Exatamente. A gente tem que entender que a pessoa funciona desse jeito, então tem que ter uma maleabilidade dentro daquela possibilidade do aluno e não querer mudar ele 100%, que isso a gente não consegue mesmo, já desistir. A gente tem que saber o nosso limite e do aluno, e eu acho que é isso que deixa bonita a coisa. Legal. Cissa, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu adorei, eu acho que todo mundo gostou aí do papo, foi muito legal. Né? A gente fazer esse molho aí, GDS, Pilates, né? E espero te ver em breve, tá bom? Isso aí. Com certeza, a gente te espera lá. Em maio começa um curso, dá um pulo ali com a gente. Tá bom? Tá bom. Gente, pessoal, quem gostou da live, por favor, tira uma fotinho aí, faz um story, faz uma hashtag do que achou mais legal, faz uma frase, alguma coisa e compartilha aí para a gente criar esse ecossistema de informação e de conhecimento importante para o mundo do Pilates, tá bom? Obrigado, um beijão em todos e até a próxima. Obrigado, um beijão. Valeu, de coração. Saudades de você. Beijão na esposa. Obrigado, um beijo. Tá bom? Tá bom, tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.